Muito bem-vindos para mais uma live aqui no canal Reflexão e Religião. E como sempre, vocês são muito bem-vindos para comentar, compartilhar a live. E o objetivo aqui deste canal também é levar conhecimento e participando pela primeira vez aqui no canal, primeira de muitas, assim espero, meu amigo professor Samuel Merbach. Seja muito bem-vindo a esse canal, o senhor é sempre muito bem-vindo. E hoje nós vamos falar sobre um período da história que marcou, né, e que teve influência até os dias de hoje, né, mesmo se iniciando lá no século XII, há cerca de aproximadamente aí 800 anos, né, professor? E tem influência até hoje, para nós analisarmos e vermos a importância dos acontecimentos históricos. E esses acontecimentos têm influência na nossa vida hoje. Professor, uma Boa excelente noite. noite, professor Nildo. Mais uma oportunidade que a gente vai comentar sobre um outro assunto de grande importância, né? Não só Perfeito. na história, como também na filosofia, na educação, na economia, na teologia, visto que a influência da reforma protestante, ela vigora até os dias atuais, né? Então é um assunto que merece aí a maior atenção, né? Devido à sua amplitude, né? Então a reforma protestante, ela não influenciou somente a parte teológica, né? Ela Sim, influenciou também a economia, a educação e a filosofia e vários ramos das ciências. Por isso é um tema bastante relevante e também bastante atual. Não é isso, sempre professor? atual, né? Sempre atual, sim. Para quem não conhece, professor Samuel Merbach, historiador, advogado. Professor, fale um pouco aí, por favor, para quem não assiste, nunca assistiu o senhor ainda neste canal, fala um pouco do seu currículo, da sua vida acadêmica. Sim, eu sou professor universitário, né? Sou formado em Direito, eu tenho licenciatura em Filosofia, em História, e agora me formei recentemente também em Português, né? Letras, língua portuguesa. Eu tenho pós-doutorado em Psicologia pela Universidade John Kennedy, tenho pós-doutorado em Filosofia pela PUC, né? Também tenho mestrado em Filosofia, mestrado em Direito Internacional, e mestrado em Processo Civil, várias especializações, né? E também sou professor universitário e escritor, né? Então, toda a Escreveu área de recentemente. ciências humanas é uma área que a gente procura se aprofundar, estudar, né? Com certeza. E é uma grande satisfação ter o senhor aqui no canal, viu, professor? É, de coração, e Muito o senhor obrigado, sabe disso, professor. é Muito sempre obrigado, eu muito que agradeço. bem-vindo. Ter uma vida toda assim dedicada à educação, a compartilhar conhecimento, isso é algo muito importante, né? Porque os professores, na minha humilde opinião, deveria se ter, pelo menos assim, em importância que nós damos, né? A importância que nós damos para um senador, para um deputado, porque a formação dos grandes profissionais de todas as áreas tiveram um professor por trás. É claro que tem o desenvolvimento pessoal, mas teve por trás um professor, aquele professor que pegava às vezes aí no seu pé, olha, você precisa estudar mais. Quando você entregava um trabalho, isso já aconteceu comigo, dele olhar para mim, não exatamente o professor Samuel, mas um professor olhar e falar assim, você tem capacidade de fazer muito melhor, refaz. E eu olhei, mas já está feito. Você pode fazer muito melhor. Não ache ruim se um dia um professor fazer isso com você. Primeiro, porque ele está reconhecendo que você pode fazer muito mais, você deu pouco nesse trabalho, você pode produzir algo muito melhor. Então, tome isso como um reconhecimento do trabalho que você pode desenvolver. Professor Samuel Merbach, vamos iniciar aí o assunto dessa noite. Eu quero fazer uma breve introdução. Claro, professor Nildo.
para nós diferenciarmos dois pontos cruciais que culminaram na Reforma Protestante. Antes de ter a Reforma Protestante, antes de ter uma igreja romana, existia o judaísmo. E as pessoas que passaram a ser cristãos, se converteram ao cristianismo, eles tiveram alguns momentos de ruptura com essa fase religiosa, digamos assim. Quando Jesus veio aqui na Terra, ele viveu no meio do judeu. Ele era judeu, viveu como judeu e morreu como judeu. Mas alguns acontecimentos causaram uma ruptura. De acordo com o historiador John Foxe, houveram cerca de 10 grandes perseguições ao povo cristão. Começando lá por Nero, que incendiou, até Constantino, já na nossa era, né? Mas o que culminou mesmo ali com a ruptura do cristianismo e o judaísmo foi no ano 64, quando Nero mandou incendiar ali, né, vários cristãos. Houve uma ruptura. Depois disso se formou o Império Romano. E a Igreja Romana, ela dominou durante um grande período, foi um dos maiores impérios da história, foi o Império Romano. E a partir daí, então, houve-se uma nova ruptura, iniciando-se no século XII, fazendo uma breve introdução a grosso modo mesmo, porque é um tema muito extenso. Eu estava conversando com o professor Samuel antes, que provavelmente, dependendo do andar, se houver perguntas, participações, provavelmente faremos em 2 etapas esse tema, dada a importância, e, claro, também dada a participação de vocês. Se vocês querem uma segunda live abordando esse tema, ou já tiveram aí uma compreensão ampla do que foi a Reforma Protestante, da sua importância e da influência até os dias de hoje. E aí nós iniciamos, então, professor, a Reforma Protestante. O que foi a Reforma Protestante? Olha só, é importante a gente entender a Reforma Protestante e a pré-Reforma Protestante, né? Então, primeiramente, né, vamos falar o entendimento acadêmico, né, da Reforma Protestante, que foi o nome que foi dado ao movimento reformista, que surgiu no cristianismo no século XVI, né? Esse movimento se iniciou a partir do Martinho Lutero, que era um monge católico, que estava insatisfeito com diversas ações da igreja, né? E ele teve um momento importante em que ele pregou na igreja as suas 95 teses, né? E essas teses ficaram conhecidas em toda a Europa, e a partir disso se deu origem ao movimento reformista da Igreja Católica, né? E dessa atuação de Martinho Lutero se teve como produto o protestantismo, né? Então essa seria, vamos falar assim, uma primeira concepção, né? Perfeito. Mas o que é interessante... Antes disso, teve um pessoal ali que deu início ali, a princípio, uma pré-reforma, professor. Uma pré-reforma. Então, olha só que interessante, né? Antes de Lutero, já no século XII, existia um pregador chamado Pedro Valdo, né? Os valdenses. Dos valdenses, na França, né? E eles acabam espalhando a sua ideia, a sua ideologia, as suas concepções do norte da Itália. E, em razão disso, eles também foram perseguidos pela Igreja Católica, né? Então, a gente falou desses movimentos de ruptura, esse também foi um deles, né? E a pré-reforma, que veio a posteriori, né? Que teve como seus principais, ou alguns expoentes, o John Wycliffe e Jean Hus, né? John primeiro, Hus, John Wycliffe. John Hus. Jean Hus, né? O John Wycliffe, ele criticava o acúmulo de poder político e os desvios da igreja.
que não seguiam o ensinamento de Jesus, né? Uhum. Já, por sua vez, o Jan Hus, ele faz críticas parecidas ao anterior, né? E ele era contra o enriquecimento da igreja e venda de indulgências, né? Essas vendas de indulgências que também vão, né, ser bastante criticadas Sim, posteriormente pelo Martinho Lutero, né? sim. Já havia anteriormente um certo descontentamento, porém ainda não tinha ali a força que conseguiu Martinho Lutero, que foi um homem preparado. John Hus, ele era conhecido como Ganso. Ele chegou a fazer alguns folhetos divulgando essas ideias, né? Depois John Wycliffe também. Houveram vários outros companheiros de Martinho Lutero, como Melanchthon. Tem uma gama muito grande de reformadores e também de pré-reformadores. O Pedro Valdo, que era o líder dos valdenses, ele se escondia, durante esse período de perseguição, ele se escondia nas montanhas, e quando eles desciam, eles pegavam porções da Bíblia, pequenos pedaços da Bíblia, e começavam a fazer as suas pregações. E nós estamos analisando aqui, pessoal, o período histórico, tá? O professor Samuel é licenciado em História, Ah, sim. tem um grande conhecimento. E o objetivo aqui, como eu sempre deixo bem claro, é trazer todas as informações de diversas áreas, e esse tema ele é muito importante. Um fato muito marcante da vida de John Hus, ele foi condenado à morte por fogueira, né? E enquanto ele estava sendo queimado, ele havia sofrido pressão para negar a sua pregação, a sua fé. Ele chegou a ter um momento ali em que ele decidiu voltar um pouco atrás, mas se arrependeu novamente, falou: não, eu não abandono a minha fé. Ele foi queimado vivo e o capataz, né, que estava colocando, ateando fogo na fogueira, ele iria por trás de John Hus, isso está relatado em um livro, quem quiser depois eu apresento esse livro para que vocês possam encontrar essas informações. É um livro chamado O Grande Conflito, e ele relata ali que ele pediu, falou para o homem: eu não tenho medo da morte, então você pode queimar aqui pela minha frente. E ele cantava músicas, hinos, né? Então, demonstrando aí a grande convicção. John Wycliffe, na Reforma Protestante, eles criaram várias vertentes, né? Os luteranos, metodistas, presbiterianos, né? E cada um desses reformadores, eles colocavam uma pregação, e daí derivaram algumas igrejas, que são conhecidas até os dias de hoje. Professor, eu interrompi o senhor aí, por favor. Imagine, pelo contrário, foi um complemento aí bastante importante, né? Voltando ao John Wycliffe, né? Ele tinha algumas propostas reformistas bastante interessantes, né? Entre elas se destacam, né, a pobreza apostólica, a escritura como única lei da igreja, os eleitos são a igreja, não o papa e os cardeais, e Cristo como cabeça da igreja, não o papa. Ou seja, ele estava batendo diretamente no poder papal, né? No Sim. poder dominante, econômico e militar da época. Claro que seria perseguido, né? Não há dúvida disso. Tem um versículo da Bíblia que provavelmente John Wycliffe utilizou, que é Atos, capítulo 4, versículo 12: em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então ele pegava esses textos da Bíblia e colocava essas ideias dele, né? Tirando do poder do Papa, cabeça da igreja é Cristo. Professor, apenas um complemento mesmo. Ah, sim, mas seu complemento não foi um complemento, foi quase uma tese, né? Muito bom. Professor Nildo, uma coisa que todo mundo comenta, né, que inclusive é questão de
de licenciatura, né? E Uhum. provas como Enem, ENAD, que a gente também trabalha bastante sobre a reforma protestante, Uhum. são as causas da reforma protestante, né? Uhum. Tudo tem uma causa e um efeito, né? Para Sim. que houvesse a reforma, o que antecedeu, né? O que deu origem à reforma protestante, né? Então isso é importante a gente abordar, né? Com Primeiramente, certeza. os abusos da Igreja Católica, que eram muitos, né? Uhum. Então, a Igreja Católica vinha desde o final da Idade Média perdendo a sua identidade, né? Muito gasto com luxo, com palácios, né? Tirando o objetivo primordial dos católicos cristãos, né? Uhum. Muitos integrantes do clero estavam desrespeitando as regras religiosas, né? E aqui, principalmente no que diz direito ao celibato, né? E também a questão do luxo, né? O povo Uhum. passando fome e o grande luxo é dos sacerdotes, né? Uhum. Então isso vai ser uma causa que vai Fortalecer. fortalecer os adeptos que buscavam reformas, né? Alguns pontos também em relação ao clérigo, que as missas, né, eram feitas em latim, o povo não tinha acesso à, à Bíblia, né, às Sagradas Escrituras, e essas eram as ideias defendidas por Wycliffe, que o povo tivesse acesso à Bíblia. Posteriormente, nós vamos falar mais sobre Martim Lutero, que ele fez a primeira tradução da Bíblia para o alemão. Né? Martim Lutero, para quem ainda não sabe, ele é de nacionalidade alemã. Né? E de Martim Lutero se derivou aí os luteranos que existem até hoje, professor. Uma outra coisa também a venda de indulgências, né? Uhum. O Papa arrecadava dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro, em Roma, com venda de indulgências, com venda de perdão, né? Ou Sim. seja, uma coisa que contraria totalmente os ensinamentos, né? Isso também vai ser uma causa importante aí, né, da reforma. A, Uhum. a burguesia surgindo nessa época, né? Então, de um lado tinha o clero, né, como uma uma elite parasitária que não produzia nada, né? Uhum. Vivia das benesses, né, do trabalhador. E do outro lado, a burguesia que estava enriquecendo, mas não tinha poder político, né? Então vai dar uma luta de classes aí, com certeza, não tem como escapar, né? Com A, certeza. a burguesia comercial em expansão no século XVI ficou inconformada com os clérigos católicos, né? E diante disso a questão do lucro e os juros, né? Típicos do capitalismo estava surgindo, eram Uhum. vistos como práticas condenáveis pelos católicos, né? Então, como que é desenvolver o capitalismo numa sociedade, numa economia feudal, semi-feudal, né? O Max Weber depois vai trabalhar isso, né? Uhum. No seu livro, né? Então, para a gente ter uma ideia também, né, da influência da reforma na De parte onde alcançou, né? de onde alcançou, exatamente, né? Max Weber, depois a gente vai comentar um pouquinho sobre ele, ele vai fazer vamos falar assim, uma obra bastante interessante a esse respeito, né? Também a interferência política do Papa, né? Isso também, no campo político, os reis estavam descontentes com o Papa, né? Uhum. Pois ele interferia no comando, isso também acabou gerando a revolta, né? Também o pensamento renascentista, o pensamento científico, né? A igreja condenava os cientistas, os pensadores, né? Todos aqueles que eram contrários aos seus princípios, né? E a ciência pedindo passagem, querendo crescer, e a igreja não permitindo, né? Vai dar uma ruptura, com certeza, Uhum. né? Conhecido Então, como os hereges. exatamente, né? O pensamento renascentista também fazia oposição aos princípios da igreja, né?
O homem renascentista começou a ler, a estudar mais, a desenvolver a ciência. Em virtude disso, ele teve um espírito mais crítico, né? Uhum. Os trabalhadores urbanos começaram a ter maior acesso aos livros, né? E, diante do conhecimento da ciência, eles acabavam sendo contrários aos dogmas professados pela Igreja Católica, né? Um choque ideológico, né? Uhum. E a insatisfação dos camponeses, né? E que até o século XVI praticamente viviam na condição de servos, né? E viam na igreja uma instituição que apoiava essa miséria, né? A igreja queria manter o status quo, né? Uhum. Por volta do ano 1600, 1601, tinha uma lei chamada Lei dos Pobres, onde a igreja servia de cartorário, a igreja servia como a igreja batizava, a igreja prestava ali o serviço de uma certidão de nascimento, se tinha um problema, a igreja resolvia problemas com vizinhos. A igreja fazia a parte jurídica, a parte espiritual, de atendimento espiritual, e conforme essas insatisfações que nós vamos falar bastante sobre o período, sobre as indulgências, que era onde existia aí o grande confronto maior com relação à parte financeira, né, a venda de indulgências. E para quem não sabe, só fazendo antecipando um pouco para deixar você aqui com interesse em conhecer o que seriam essas indulgências. As indulgências seriam um perdão antecipado. Você comprava o seu perdão. E como você comprava? Por exemplo, uma das indulgências eram os pregos da cruz de Cristo. Eles tinham pedaços dos pregos da cruz de Cristo. Eles tinham pedaços da cruz que Jesus foi crucificado. Então, eles vendiam essas lascas dessa suposta cruz por valores altíssimos. E uma das propagandas era a seguinte: conforme você vai depositando os valores, as moedas, não tinham dinheiro em cédula, né? As moedas de prata, moedas de ouro, conforme você vai depositando, os seus pecados já estariam sendo apagados no céu. Essa era uma das propagandas. Um grande historiador, alguns historiadores, eles dizem que se você juntar os pedaços das cruzes que foram vendidos como indulgência, dava para fazer umas 3 ou 4, né? Se juntando assim do que foi vendido. Professor Samuel, só uma antecipaçãozinha aí. Ah, sim, né? Porque muitas vezes talvez as pessoas não conheçam, né, o que Não foram as saibam o que indulgências, seria, né? né, a indulgência. Exatamente, né? O outro ponto importante que eu queria deixar claro, nós não sabemos quem, não conhecemos, né, as pessoas que assistem essa live. Nós temos aqui, falando sobre a parte histórica, e só deixando claro, por exemplo, o professor Samuel Merbach, ele é um historiador, um grande professor, mas eu não sei a religião do professor Samuel Merbach e nem vou perguntar para ele. Por quê? Aqui nós estamos falando sobre a parte histórica, é claro, influencia também na parte religiosa, porque nós envolvemos a parte religiosa aqui, nós estamos falando. Porém, nós estamos pegando a parte histórica sem denegrir, sem falar mal desta ou daquela religião. Só queria fazer esse. Nós estamos pegando os fatos históricos. E de onde nós pegamos isso? De historiadores. Por exemplo, eu li esse livro aqui, que é o livro História dos Hebreus, do historiador judeu Flávio Joséfos. Flávio Joséfos porque ele adotou o nome da família de Vespasiano. Ele era um general judeu que perdeu a guerra para Vespasiano e adotou o sobrenome. Mas o nome dele mesmo judaico é Yosef ben Matatiahu, que é o nome hebraico dele. Nós estamos aqui pegando a parte histórica. Apesar dele ser um judeu, ele era um historiador. Muitas pessoas tentam descaracterizar os escritos de Flávio Joséfos, mas ele foi contemporâneo, ele foi um escritor do primeiro século. O último apóstolo, que foi João, que escreveu o livro de Apocalipse, estava preso na ilha de Patmos, próximo da Grécia.
entre Grécia e Turquia, a maior parte das cartas que foram escritas no livro de Apocalipse, as cidades, elas existem até hoje, Izmir, que é Esmirna, Pérgamo, Tiatira, essas cidades, elas existem até hoje, a grande maioria delas está na Turquia, tá? E é por isso que eu creio que será em 2 etapas, porque só nessa parte introdutória aqui, se a gente for pegar assim algumas minúcias, mais umas 3 ou 4 lives. Mas queremos trazer informação. Cassimiro Simões Marques, obrigado, viu? Uma ótima noite, obrigado pela participação aqui. Você é muito bem-vindo. Perdão, professor, vamos lá seguindo. Então, vamos falar um pouquinho do Martinho Lutero, né, que foi o maior expoente, né, da Reforma. Alguns fatos históricos, né, importantes da vida dele, né? Ele era monge agostiniano e professor de teologia, né? Ele, conforme nós analisamos anteriormente, ele estava insatisfeito com certas condutas da igreja, né? Sobretudo com a questão da venda de indulgências, né? Que era uma coisa comum naquela época, né? Sim. Então, diante disso, essa prática acontecia também por meio de dízimos feitos pelos fiéis para a igreja em troca do perdão de seus pecados, né? Um momento histórico também, o Papa Leão X havia oferecido indulgências para aqueles que contribuíssem com dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro, né? E o Martinho Lutero, ele era totalmente contrário a esse tipo de coisa, né? E a partir disso, ele elaborou as conhecidas 95 teses, né? E a partir, então, dessas teses, as suas ideias se espalharam pela Europa, né? Nesse momento, Lutero tinha o objetivo de romper com a Igreja Católica, né? Ele não queria romper ainda, né? Ele queria apenas que se fizessem algumas reformas, né? O rompimento de Lutero com a Igreja somente aconteceu quando ele foi excomungado pelo Papa no ano de 1521. Então, primeiro ele queria uma reforma, não foi possível, né? Então ele vai além, né? As suas ideias ganham amplitude, ganham força, e em razão disso vai surgir a religião protestante, né? Dada a influência, para vocês terem uma ideia da influência de Martinho Lutero, a influência que ele tinha, né? Ele tinha, em muitos casos, salvo-conduto. O que é um salvo-conduto? É uma promessa do rei de que nada aconteceria com ele quando ele era convidado a palestrar em alguns lugares, a apresentar as suas ideias, né? Então, dada a essa importância, professor da universidade, então ele tinha uma grande influência, um grande poder de oratória, apesar de ter alguns outros pontos que, assim, seriam algo muito particular dele, que ele tinha, assim, algumas características em que não vale a pena citar, porque o objetivo aqui é pegar a parte histórica. Ana Tereza, muito obrigado, viu? É sempre muito bem-vinda aqui. Comente à vontade, fale se gostou, se não gostou. Por que nós damos essa liberdade para vocês comentarem essa questão de gostar e não gostar? Porque o objetivo de fazermos essa live é levar conhecimento. É claro que haverão críticas, não somente elogios, né? Porque nós não conseguimos agradar. Mas quando nós ouvimos algo, olha, aqui isso não ficou legal, nós vamos refletir, porque o objetivo é entregar um conteúdo a cada vez melhor. E sempre o tapinha nas costas, né, professor? Não leva a crescimento sem o contraditório, né? Exatamente, né? Professor, por favor, continuemos aí. Então, as 95 teses, né? Que era uma oposição às práticas da Igreja de Roma, foram enviadas para o bispo Alberto de Brandemburgo em outubro de 1517, né?
Sim. A intenção do Lutero, conforme nós comentamos anteriormente, era promover um debate para que determinadas coisas da igreja, né, pudessem ser modificados, né? O que algumas questões que o Martinho Lutero defendia, né? Ele entendia que a Bíblia era a única referência para os fiéis e que as pessoas conseguiriam ser salvas sem a mediação de intermediários e sem precisar de indulgências, né? Uhum. A base teológica de Lutero se fundamentava no versículo bíblico que afirmava que o justo viverá pela fé, né? Sim. Assim, Lutero passou a defender a ideia de que não eram as boas ações que salvariam uma pessoa, mas sim a fé, né? A confiança. Esse era o ponto, um dos pontos principais que ele ia muito de frente assim e cortava por terra a ideia das indulgências. Isso foi com que a Igreja Católica ela se expandiu por conta de ter esse valor. Um outro ponto também, em relação ao celibato, Martinho Lutero, posteriormente, ele rompeu também com esse dogma do celibato, que ele questionava o seguinte: como pode um sacerdote que não é casado falar sobre o casamento? Outro detalhe, eu não estou só deixando claro, tendo muito cuidado, que nós estamos falando aqui da parte histórica, tá? Posteriormente, Martinho Lutero veio a se casar. Mas os sacerdotes que não eram casados e que permaneciam com o voto de celibato, e tinham várias ordens, tá? Franciscanos, Martinho Lutero era agostiniano. Mas o não casamento também proporcionava que todos os bens permanecessem na igreja. Por quê? Não se tem herdeiros. Os sacerdotes católicos não têm herdeiros. Não tem esposa, não tem filhos. Né? Então, todos os bens, a venda de indulgência permanecia na igreja. Tá? Por isso que isso seria, assim, uma grande rasteira nesse ponto específico das indulgências. Professor Samuel. Então, dando continuidade, né, vamos falar assim, a filosofia teológica de Martinho Lutero, isso deu origem a um princípio conhecido como 5 solas, né? Sola vamos falar assim, Só. só, Único. vem do latim, né? Então, Uhum. quais seriam as 5 solas, né? Primeiramente, sola fide, somente a fé, né? Uhum. A segunda, sola escritura, somente a escritura. A terceira, solo Cristo, somente Cristo. A quarta, sola gracia, somente graça. E a quinta, soli deo glória, glória somente a Deus, né? O que quer dizer cada um? Todos esses eles estão baseados, pessoal, em textos das Escrituras Sagradas. Um deles eu li, que é Atos capítulo 4, versículo 12. Pois há nenhum outro nome há embaixo da terra pelo qual devamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. E enquanto Martinho Lutero, e existia um dogma da igreja, onde para você alcançar o perdão, você tinha que se automartirizar. Onde você pegava chicotes, Martinho Lutero ele fazia muito isso, entre outros. Para se obter o perdão, eles tinham que se penitenciar diante de Deus. Então, alcançando o perdão por uma obra. Então, ele coloca sola gratia, somente a graça. A graça é suficiente para a salvação dos homens. Era essas uma das 95 teses, e vou repetir aqui, se o professor Samuel me permitir, né? Claro, com Sola certeza. fide, somente a fé, sola escritura, somente a escritura, solus Christus, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, e soli deo glória, glória somente a Deus. Então, essa era a base que deu a sustentação quando Martinho Lutero, numa manhã,
Pregou lá as suas 95 teses sobre a justificação pela fé. Muitos tentaram impedir que ele fizesse isso. Um deles foi um companheiro de Martinho Lutero chamado Melancton, tá? E ele queria impedir que Martinho Lutero pregasse essas 95 teses. Ele tentava impedir, muitas vezes, as palestras de Martinho Lutero. Não que ele não aceitasse, mas queria proteger o amigo, queria que ele continuasse vivo. Então, tinha esse lado aí também de uma grande amizade entre Melancton e Martinho Lutero. A partir de então, com esse rompimento, depois aí, quando ele foi excomungar da igreja, então, iniciou-se a Reforma Protestante. Aliás, ganhou força. A Reforma Protestante começou lá atrás, no século XII, com Pedro Valdo, depois John Huss, John Wycliffe. Houveram outros nomes de grande importância para a Reforma Protestante. Professor Samuel Merbach. E um dos motivos, professor Nildo, que as ideias dele se propagaram com tanta rapidez, né, foi que em 1430 Gutenberg havia inventado a imprensa, né? E permitia a cópia e impressão de livros numa velocidade muito grande para a respectiva época, né? Chegava a fazer 5 livros no dia. Isso era algo fantástico. Exato, né? Quem diria, não, professor? Sim. 5 livros no dia, mas como isso é possível? Substituindo os monges copistas, né? Que às vezes demoravam anos copiando então, uma obra. Era a figura dos... Né? Anteriormente, professor, nos tempos bíblicos, eles eram conhecidos como os escribas, que eram os escritos. Muitas das cartas, por exemplo, de Paulo, isso dá a entender por causa do final de uma das cartas, onde Paulo ele diz o seguinte, isso serve de tese também para o que é conhecido como espinho na carne de Paulo, onde ele fala, irmãos, eu mesmo assino no final dessa carta, como vocês podem ver, com essas letras grandes, porque o que dá a entender não é algo, uma sentença verdadeira, mas o que dá a entender que essa carne no espinho que Paulo fala poderia ser, por exemplo, a visão, que ele não enxergava direito. Muitas das cartas não era o próprio apóstolo que escrevia, mas o seu escriba, que era alguém treinado para isso. Hoje tinha os monges, na época de Martinho Lutero, tinha os monges copistas, né? E levava-se muito tempo. Nem todas as pessoas tinham possibilidades de ter um livro, porque custava muito caro, papiro, muito caro. Então, apenas pessoas com grande capacidade de escrever. Por quê? Não podia errar. Se errasse, perdia o papiro. O papiro custava muito dinheiro. Professor, apenas uns adendos, uns complementos. Sim, fora também o número de analfabetos da época era muito grande, né? Não se tinha um acesso, né, à educação. Essa era a ideia, de que o povo não tivesse o acesso. Essa foi um dos grandes embates de Martinho Lutero nesse período, né? Que ele fez, inclusive, com Gutenberg, a primeira tradução da Bíblia para o alemão, para que isso fosse espalhado, que as pessoas tivessem acesso, então. E dessa atuação do Martinho Lutero, nós tivemos como produto, né, o surgimento do protestantismo, né? Que é uma corrente do cristianismo que rompeu com a Igreja Católica, né? O rompimento de Lutero com a Igreja aconteceu a partir do momento em que foi excomungado e passou a ser perseguido pela própria Igreja, né? As ideias do Martinho Lutero elas se espalharam pela Europa e o que teve a conversão de milhares de pessoas, né? E o surgimento de outros reformadores, como João Calvino, né? Com isso, o protestantismo foi ganhando força, né? E nasceram muitas igrejas e denominações protestantes. Não é isso, professor Nilton? Sim, com certeza. João Calvino, ele criou, né, hoje que
conhecemos como a Igreja Presbiteriana, tá? Foi de origem na teologia calvinista, inclusive tem a teologia calvinista. Então, ele escreveu vários tratados, muitas teses, foi um escritor muito fecundo aí, né? E sempre deixando claro que nós estamos falando da parte histórica, tá? Não estamos fazendo nenhuma... dando qualquer juízo de valor aqui. O juízo de valor foi dado pela história, né? O que aconteceu, a história. Então, é sempre bom deixar muito claro. Então, João Calvino, ele tem algumas ideias, tem duas grandes teses teológicas antagônicas, tá? Tem o arminianismo, que vem de Armínio, e o calvinismo, de João Calvino. João Calvino era o líder da igreja na França, tá? E elas se contrapõem em um ponto específico, que não é o tema aqui da nossa live. Tem uma pergunta aqui, professor, posso ler? Ah, sim, claro. Tá. De um mundo dominado pelas religiões, como surgiu o Estado laico? Grande mestre, não tem ninguém melhor para responder. Por favor, O professor. Estado laico, na época moderna, surge com a Revolução Francesa, né? É a partir da Revolução Francesa que há o início no mundo ocidental da separação entre igreja e Estado, né? Uhum. Porque os iluministas, né? E a ideia de iluminismo seria o uso da razão, né? Uhum. E eles baseavam as suas ideias e teorias na ciência, que ganhava força, e não mais na religião, né? Então, em razão desse desenvolvimento da ciência, a partir principalmente da Revolução Francesa, na parte política, acontece a separação entre igreja e Estado, o que tem como produto disso o chamado Estado laico, né? O Brasil se transformou no Estado laico somente com a proclamação da República e com a sua primeira Constituição em 1891, quando houve a separação da Igreja do Estado, né? Quando o Brasil era império, a religião oficial do Império Brasileiro era a religião católica. Ou seja, para você ocupar um cargo importante, você tinha que ser católico, né? Uhum. Eu acho de extrema importância essa separação e o país ser laico. Por quê? Eu vou só complementar aqui, e aí, assim, é uma opinião pessoal, e respeito as pessoas que discordam, nós estamos aqui para aprender e a ouvir. Por que isso é importante? Porque o político, presidente, o governador, ele não pode olhar para a religião, ele tem que atender. O médico, ele não pode olhar para a sua religião. Ele tem que fazer, por exemplo, no caso do médico, o juramento de Hipócrates. No caso do policial, ele tem que atender, seja católico, protestante, umbandista, qualquer tipo de religião. E podemos fazer, inclusive, professor, um convite, uma ideia que me surgiu aqui agora. Fazemos uma live sobre intolerância religiosa, porém baseado na Constituição Federal. E aí nós não falamos especificamente de uma religião, mas baseado no capítulo 7 da Constituição Federal, onde tem lá a objeção de consciência. Se o senhor topar, nós Claro, podemos fazer, será com certeza, um né? grande prazer. Faremos Mas eu acho importante por conta disso, porque se o Estado ele se ter uma religião oficial, ele pode dar primazia para determinada religião, o que não seria... essa é uma opinião minha, né? Ele tem que atender a todos, indistintamente. O Estado tem que atender a todos, naquilo que lhe compete, naquilo que está estabelecido na Constituição Federal, atender a todos. Né? Não sei se o professor até Samuel discorda disso. Não, e entre os direitos individuais, né, que foi uma das teses da Revolução Francesa, né, a liberdade de pensamento e de credo religioso, né, a liberdade de opinião política, né, um direito individual, a primeira geração de direitos humanos, né. Uhum.
Então, não é porque o Perfeito. Estado é laico que a pessoa não pode professar a sua fé, né? Uma Sim, coisa bem... exatamente. O Estado é laico para que possa dar essa possibilidade, né? Exatamente. Da pessoa escolher aquela que ela achar que ela gosta, que é mais conveniente, né? Que tem a sua É, preferência e assim por diante, né? bom. Ana, espero termos respondido a sua pergunta. Se alguém tiver mais alguma pergunta, fique à vontade aí. Temos aqui um. Eu, particularmente, falo isso porque tenho grande admiração e apreço pelo Samuel Merbach. Por quê? O que existe aqui é um grande respeito. Eu não sei qual é a religião do professor Samuel Merbach. Como eu disse, eu nunca perguntei. Porque o que existe aqui é uma troca de conhecimentos, né? Um respeito para com o outro, independente da sua religião, da fé que professa. Se não tem religião, inclusive isso é importante também, que o Estado laico ele dá direito para quem é ateu. Também, né? Com certeza. Você pode não ter religião, Pode não você ter pode religião, né? ter e também não Não ter ter. uma religião. Porque é um Imagina, direito Ana, individual também do sujeito, né? é um direito individual. Aí acaba entrando no direito também, professor. A gente não consegue fugir do Não negócio. tem como escapar, né? Tudo acaba Mas, normatizado de alguma maneira, né? Positivado, né? exatamente. Inclusive, a primeira lei conhecida, assim, normatizada, no mundo moderno foi a lei de Hammurabi, para quem não conhece. É claro que antes disso, nós temos lá, né, o Decálogo por Moisés. Professor Samuel Merbach, vamos lá. Nós já estamos quase com uma hora aí, nós chegamos, avançamos Quase pouco, não mas é avançamos um assunto pouco, muito né? bacana e interessante. Então, o que é interessante também, professor Nil, das denominações cristãs oriundas do protestantismo, né? Aham. Como você disse, algumas, como por exemplo os batistas, né? Os Batistas, presbiterianos, presbiterianos, metodistas, metodistas, luteranos, anglicanos, calvinistas, anglicanos, né? Se foram, tem uma estimativa que em torno de 20% da população brasileira, né, seja uhum, evangélica, né? E que sim, se divide, né, em todas essas essas religiões. denominações, todas essas religiões, né? É, Tudo é a influenciado por denominação, né? A Lutero, né? religião é cristã e ela se denomina aí, ela se divide em várias denominações. Mas um dos pontos mais importantes da reforma não é não foi a ruptura, não é uma ruptura institucional, mas a liberdade que foi dada a outras pessoas, né? E baseada aqui na pergunta da Ana, né? Porque quando você vai descobrindo uma verdade, digamos assim, se eu entrasse no primeiro ano da universidade e o professor Samuel Merbach viesse falar comigo, por exemplo, sobre o direito internacional, os indivíduos do direito internacional. Do que você está falando de direito internacional? O que é? O americano, é o alemão, é o italiano? Eu não iria saber. O que eu quero dizer com isso? Conforme foi se passando o tempo, eu fui absorvendo mais conhecimento, conforme foi passando os semestres, e as matérias foram se aprofundando. Nesse sentido da reforma protestante, foi pego, por exemplo, de alguns deles, de John Wycliffe, a metodologia, por isso a igreja metodista. Outros pegaram alguns pontos importantes. Então, foi como se a verdade fosse se revelando aos poucos. Por quê? Porque às vezes as pessoas, principalmente o pessoal daquela época, analfabetos, semi-analfabetos, digamos assim, não tinham condições de entender. Então, é como se Deus estivesse tendo paciência e fosse revelando aos poucos, para que as pessoas pudessem absorver essa verdade. É quando uma criança nasce, você não vai dar comida sólida, é o leite materno. Depois começa com a papinha, depois ela começa com alimentos sólidos. Mais uma pergunta, professor. Posso ler? Ah, claro, por favor. Na Inglaterra, a igreja anglicana é ligada ao Estado? Igreja anglicana, ela teve uma influência do Estado, conforme a gente pode ver posteriormente, tem todo um fato histórico, né? Uhum. Ao contrário de outras reformas empreendidas, a reforma anglicana ela foi estabelecida sob os auspícios da monarquia inglesa
no século XVI, e teve como mais um episódio no longo debate com a Igreja Católica sobre sua autoridade em relação ao povo inglês, né? A Igreja Anglicana reconheceu seu soberano como chefe, manteve o Papa com o título de Bispo de Roma, né? E teve seus dogmas e ritos muito pouco modificados em relação aos do catolicismo, tá? Trata-se de uma igreja independente de Roma, sem comunidades monásticas, mas fiel à sua doutrina, né? Então, aqui a gente teria que falar, por exemplo, de Henrique VIII, né? E outras coisas mais, né? Então, só um outro fato histórico, talvez importante aqui, é que entre 1534 e 1539, o parlamento decretou que os impostos religiosos não fossem mais pagos ao Papa, e sim ao rei, e que a Igreja Anglicana podia deliberar sobre suas próprias questões internas sem recorrer a Roma, né? O que fez com que Henrique VIII fosse excomungado. Os mosteiros foram saqueados e destruídos, e seus bens confiscados, permitindo que o Estado retomasse cerca de 1/3 do reino. Cada paróquia passou a ter uma Bíblia em inglês, e as ideias de Lutero foram fortemente condenadas, né? Mas aí teria todo um estudo. Fazer excomunhão dele. Exatamente. Muito obrigado mais uma vez, Ana, aí, pela pergunta. Entrando pessoal novo aí, seja muito bem-vindo. Nós já estamos caminhando para o final, mas dá tempo, caso você queira fazer uma pergunta, será muito bem-vinda. Comentar sobre um próximo tema que possamos falar aqui no canal. Eu aproveito este momento, professor. O senhor tem um canal no YouTube também, professor? Ah, sim, tem o professor, o canal Professor Samuel Merbach, né? Perfeito. O que o senhor fala lá, professor? Lá a gente fala de direito, história, filosofia, educação, né? E aproveito o ensejo para convidar todos os nossos amigos a se inscreverem no canal também, né? Perfeito. É um canal também tem um canal de aula, onde tem parceria com o professor Samuel Merbach. Então, professor Nildo Moraes, todos estão convidados a se inscrever também nesse canal, compartilhar essa live, né? Curtir, compartilhar, porque eu costumo falar que temas como esse, que são poucos procurados, é um público muito seleto, mas é uma informação importante, e que você pode levar essa informação compartilhando essa live. Grupos de WhatsApp, grupos do Facebook, até mesmo no Twitter, no Instagram. Compartilhe onde você achar importante e interessante. Tá bom, pessoal? Professor Samuel Merbach. Então é só também aproveitando aqui um outro fato importante, né? Pois não. Que se refere às contribuições de Lutero. Os fundamentos da igualdade e liberdade são evolução da tese luterana de que não existe diferença entre o leigo e o clérigo, né? Pois todos são iguais perante Deus, né? Então, olha só que interessante também, né? Igualdade e liberdade na visão luterana, né? Todos são iguais perante Deus, né? Uhum. Há diferença entre o leigo e o sacerdote, né? Sim. Esse é o grande... É uma questão que eu vejo também como o ego do ser humano, né? Se sentir diferente por talvez ter um título diferente. Eu tenho, né, para mim, conhecimento ele deve servir para encantar as pessoas, né? Para ajudar, para tirar as pessoas de uma certa escuridão, que muitas vezes eu digo escuridão, por exemplo, escuridão matemática. O cidadão não tem conhecimento matemático, não tem conhecimento de filosofia, não tem conhecimento de metodologia, como, por exemplo, descobrir como é que você vai provar alguma coisa. A metodologia. Qual metodologia você vai utilizar? De amostras quantitativas,
Então, é tirar alguém da escuridão, abrir a cabeça das pessoas para ser um ser crítico pensante, que não se deixa levar, né? Que consegue formalizar ideias com críticas. Eu vou ler aqui. Intolerância religiosa é uma sugestão interessante e atual para a apresentação de uma live. Aí, professor. Já temos mais um assunto para a Temos gente mais tema. desenvolver no futuro, Agradeço em também breve, né? aqui ao Luciano Busato, e gostamos bastante da participação de vocês. Comentem, indiquem, e se tiver críticas, elas serão bem analisadas, e queremos cada vez mais crescer, né, professor? Com certeza, Fortalecer né? o nosso conhecimento e transmitir conhecimento. Isso não tem preço. Ah, sim. Isso não tem preço. Você participar assim, da formação intelectual de alguém verdadeiramente não tem preço. Professor, vamos encerrar? Vamos caminhando aqui para o final. Isso, então, vamos encerrar. Convidar todos que na próxima quarta-feira, às 21 horas, estejam com a gente numa próxima live, né? E com Perfeito. certeza faremos, né, a reforma protestante número 2, né? E isso, e também ó, a indicação Com aqui do base tema também, com base intolerância também religiosa. na intolerância religiosa e nas sugestões que nos foram dadas pelos nossos amigos de hoje, né? Com certeza. Maravilha. Pessoal, muito obrigado pela participação. Mais uma vez, professor, muito obrigado. Uma excelente noite a todos. Cassiano. Oh, primo do professor Samuel. Olá, Cassiano, tudo bem? Obrigado pela presença e pelo apoio aos canais, né? Cassiano sempre presente Poxa, com a gente. são muito bem-vindos. Um grande abraço, pessoal. Boa noite, professor. Se Boa quiser noite, fazer as suas professor. considerações aí, por favor. Boa noite, professor Nildo. Boa noite a todos os colegas que estão aqui nos assistindo, né? Todos tenham uma ótima semana. E fica aqui o reforço, né, para que na próxima quarta estejamos todos juntos num novo assunto, numa nova live. Obrigado, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Valeu!